Olá pessoal, bem-vindos à terceira parte da aula 3. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas a gente também vai falar sobre um embasamento de terminologia que vai ser útil para a gente conseguir explicar não só essa aula, mas parte da aula 4 também. Mas vamos começar logo, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Vamos começar então falando sobre terminologia. E alguns desses termos, como nó e caminho fechado, a gente já vem falando há vários vídeos. Mas vamos relembrar esses e falar alguns outros novos também. Como a gente já tinha falado, nó é um ponto no qual dois ou mais elementos de um circuito se juntam. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o nó A. Não só o nó A, a gente também vai ter o nó B, que é toda essa parte aqui de cima, toda essa parte aqui. A gente vai ter o nó C, o nó D, o nó E, o nó F, o nó G é tudo isso aqui. Nó essencial. Um nó essencial é um nó no qual 3 ou mais elementos de circuito se juntam. Então, apesar de A ser um nó, ele não é um nó essencial, mas B ele é um nó essencial. C também é um nó essencial. F é um nó, mas não é um nó essencial. G é um nó essencial. E é um nó essencial. E D, apesar de ser um nó, não é um nó essencial. Caminho. Nós já tínhamos falado sobre caminhos fechados, né? Vamos ver o que é um caminho. Então, caminho é um traço que liga elementos básicos e passar mais de uma vez pelos elementos incluídos. Então, ele está dando aqui como exemplo o caminho que liga V1, R1, R5 e R6. Então, é um caminho, mas não é um caminho fechado. O exemplo dele foi V1, R1, R5 e R6. Vamos falar de ramo. Um ramo é um caminho que liga dois nós. Então, um exemplo é esse caminho R1. Ele está ligando o nó A com o nó B. E um ramo essencial é um caminho que liga dois nós essenciais sem passar por um nó essencial. E o exemplo que ele está dando para a gente é V1 com R1. Então, esse caminho V1, R1 é um caminho essencial. Ele está ligando o nó essencial C com o nó essencial B e ele passa pelo nó A, mas o nó A não é essencial, ele não pode passar por um nó essencial. Se a gente fosse de C até G, passando por R2, R3 e R6, não seria um ramo essencial, porque ele está passando pelo nó E, e o nó E é um nó essencial. Laço. Laço é um caminho cujos nós inicial e final coincidem. Então, o exemplo que essa tabela nos dá é de V1, R1, R5, R6, R4 e V2. Então, ele está fazendo esse laço. Malha é um laço que não engloba nenhum outro laço. Então, o exemplo dele foi V1, R1, R5, R3 e R2. Ele é um laço, mas ele não engloba outro laço. Ele é uma malha. O laço que foi dado no exemplo anterior, que era esse laço aqui, ele engloba dois laços, esse laço aqui de cima e também esse laço aqui de cima. Então, ele não é uma malha. Ele também está definindo nessa tabela o que são circuitos planares. Então, um circuito planar é um circuito que pode ser desenhado sobre um plano sem nenhuma interseção de ramos. Então, aqui nós podemos olhar o que são circuitos planares e o que não são circuitos planares. Se a gente olhar aqui para essa figura A gente consegue esticar esse ramo onde tem R7 e passar ele para cá, ó. Aqui para cima. Como a gente vê na figura B aqui embaixo. E
aí passa a não ter mais nenhum ramo cruzando outro ramo no desenho. Por isso, ele é um circuito planar, porque por mais que ele esteja desenhado assim, a gente consegue desenhar ele sem cruzar nenhum ramo aqui embaixo. Agora, esse circuito da figura 4.2, essa figura aqui da direita, a gente pode esticar esse R10, esse ramo de R10 aqui, colocar ele aqui para baixo. A gente pode pegar esse R8 e colocar esse R8 aqui em cima. A gente pode pegar esse R9 aqui e colocar esse R9 aqui para fora. E aí, quando a gente vem com esse R7, para onde a gente poderia arrastar esse R7 que não fosse passar por cima de nenhum outro ramo? A gente não consegue fazer isso, porque a gente poderia vir com R7 para cá. E aí a gente precisa ligar R7 lá embaixo. Como que a gente faz? A gente ia ter que entrar aqui. E aí a gente passa ele em cima de outro ramo. Aí vamos tentar por outro lado. Vamos tentar por baixo, então. A gente vem com R7 por aqui. Mas para voltar para o nó dele, a gente também não consegue. Então, nós não conseguimos redesenhar esse circuito de forma que ele se torne planar. Por isso, ele não é um circuito planar. Nós já vimos algumas ferramentas e algumas técnicas para resolver os modelos de circuito. E quando eu estou falando aqui de resolver, eu quero dizer encontrar qual é a corrente e qual é a tensão em cada elemento que compõe esse modelo de circuito. A gente viu a lei de Ohm, nós vimos as leis de Kirchhoff, vimos como encontrar os resistores equivalentes de configurações em paralelo, de configurações em série. Nós vimos como transformar de estrela para triângulo, de triângulo para estrela. Mas qual é a quantidade de equações que a gente precisa ter para conseguir resolver esses sistemas? Então, vamos falar um pouco disso aqui. Nós sabemos pela lei de Ohm que V é igual a RI. Então, se nós soubermos qual é o valor de R e a gente descobrir qual é o valor da tensão V, a gente vai saber quem é o valor da corrente I. E da mesma forma, se nós soubermos qual é o valor da corrente, a gente vai saber qual é o valor da tensão. E o número de correntes desconhecidas em um circuito é igual ao número de ramos nos quais a corrente não é conhecida. Vamos olhar para esse circuito da figura 4.3 aqui embaixo. Os ramos que existem nessa figura são os ramos de V1, V2, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 e o ramo da fonte de corrente I. Então, nós temos 10 ramos no total. Considerando que a gente sabe qual é o valor I dessa fonte de corrente, a gente vai saber, então, qual é a corrente nesse ramo e vão ter 9 ramos nos quais a corrente é desconhecida. Então, se nós temos 9 ramos nos quais a corrente é desconhecida, nós temos 9 correntes desconhecidas. Para resolver um circuito com B correntes desconhecidas, são necessárias B equações independentes. Se a gente tem x incógnitas, a gente precisa escrever um sistema de equações com x equações independentes para encontrar o valor dessas x incógnitas, correto? Aplicando-se a lei das correntes de Kirchhoff, podem ser retiradas n-1 equações independentes de circuitos com n nós. Então, se a gente tem um circuito com 3 nós, por exemplo, utilizando a lei das correntes de Kirchhoff, a gente pode escrever 2 equações independentes. Isso porque a equação que a gente escreveria para o terceiro nó poderia ser derivada das 2 outras equações que a gente escreveu para os 2 outros nós. E as B menos n-1 equações restantes podem ser encontradas a partir da lei das tensões de Kirchhoff. Então, nós temos B correntes desconhecidas que nós queremos descobrir, por isso vamos ter que montar B equações independentes e nós já montamos n-1 equações
com a lei das correntes de Kirchhoff. O restante das equações vão ser montadas com a lei das tensões de Kirchhoff. Se forem usados o número de ramos essenciais nos quais a corrente é desconhecida, BE, e o número de nós essenciais do circuito, NE, o circuito pode ser resolvido derivando-se NE menos 1 equações da lei das correntes de Kirchhoff e BE menos NE menos 1 equações da lei das tensões de Kirchhoff. Para entender melhor o que eu disse aqui nesse final, deixa eu montar um circuitinho aqui embaixo. Então, eu vou colocar uma fonte de tensão. Em série com essa fonte, eu vou colocar um resistor. Vou colocar aqui 2 resistores em paralelo. Vou marcar quais são os nós essenciais desse circuito. Então, tem um nó essencial aqui embaixo, tem um nó essencial aqui em cima, e esse circuito tem um terceiro nó, mas ele não é essencial, então eu vou marcar com outra cor. É esse nó aqui em cima. Ele não é um nó essencial. Nós temos esse ramo da fonte de tensão, esse ramo da resistência aqui em cima, e esses 2 outros ramos desses resistores em paralelo. Esse ramo aqui é essencial, ele está ligando 2 nós essenciais. Esse aqui também. Ele também está ligando 2 nós essenciais, ele também é um ramo essencial. Esses outros 2 ramos aqui, eles não são essenciais, porque um dos nós que eles estão ligando não é um nó essencial. Mas esses 2 ramos juntos são um ramo essencial. A corrente que flui por essa fonte de tensão é a mesma corrente que flui por esse resistor, já que eles estão em série. Então, na verdade, eu não tenho 4 correntes desconhecidas. 4 é o nosso número de ramos. Então, a gente não tem o número de correntes desconhecidas igual a 4. A gente pode dizer que o número de correntes que a gente quer encontrar é igual a 3, que é igual ao número de ramos essenciais. Por isso que a gente está montando essas equações aqui, usando nós essenciais e ramos essenciais. Como a quantidade de nós essenciais e de ramos essenciais costuma ser menor do que o número de nós e o número de ramos, utilizando esses números aqui de baixo, a gente vai ter menos equações para montar. Caso não se trate de um circuito conectado, mas sim de um circuito com S partes desconectadas, ou seja, um circuito como esse da figura aqui embaixo, que tem uma parte desconectada da outra. Para resolver o circuito, são necessárias N menos S equações da lei das correntes de Kirchhoff, onde S é o número de partes que esse circuito possui, e B menos N menos S equações da lei das tensões de Kirchhoff. Qualquer 2 partes desconectadas podem ser conectadas por um único conector. Por exemplo, a gente pode conectar essas 2 partes por esse conector aqui embaixo. E dessa forma, um circuito com partes separadas sempre pode ser reduzido a um circuito conectado. Vamos olhar o exemplo do circuito de uma figura para ver quantas equações a gente precisa escrever para conseguir resolver esse circuito. Vamos olhar o circuito da figura 4.4. Ele possui 4 nós essenciais e 6 ramos essenciais nos quais a corrente é desconhecida. Então, vamos marcar quais são esses nós essenciais. A gente tem esse nó essencial B aqui em cima. A gente tem esse nó essencial C. Nós temos esse nó essencial G aqui embaixo. E esse nó essencial E aqui. Os outros nós desse circuito, deixa eu marcar em vermelho, que são A, D e F, não são nós essenciais. E vamos olhar quais são esses ramos essenciais. A gente tem esse ramo essencial de V1 e R1, a gente tem esse ramo essencial de G e V2, esse ramo essencial de R2 e R3, o ramo essencial de R5, o ramo essencial de R6, o ramo essencial de R7
e o ramo essencial de I. Mas em I nós sabemos qual é a corrente. Então, a gente não sabe qual é a corrente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos, como foi dito aqui em cima. Assim, são necessárias para resolver o circuito NE-1 equações, ou seja, 4 menos 1 equações, o número de nós essenciais menos 1, que é igual a 3 equações da lei das correntes de Kirchhoff, e BE menos NE menos 1 equações da lei das tensões de Kirchhoff. BE, o número de ramos essenciais, então 6 menos 3 equações da lei das tensões de Kirchhoff. Até agora, nós vimos quantas equações são necessárias para resolver um sistema utilizando o método das correntes de Kirchhoff e o método das tensões de Kirchhoff. Mas existem outros métodos para resolver circuitos que utilizam menos equações. O método das tensões de nó possibilita que os circuitos sejam descritos com NE menos 1 equações, e o método das correntes de malha possibilita que os circuitos sejam descritos com BE menos NE menos 1 equações. Ou seja, a gente vai conseguir resolver esses circuitos utilizando menos equações. Nessa aula, nós vamos falar sobre o método das tensões de nó. E a aula que vem a gente vai iniciar falando sobre o método das correntes de malha. Para implementar o método das tensões de nó, existe um passo a passo, feito uma receita de bolo mesmo, que a gente vai seguindo. O primeiro passo é identificar os nós essenciais. Vamos olhar para essa figura aqui. Então, a gente tem como nó essencial esse nó aqui embaixo, esse nó superior aqui do meio e esse nó superior mais da direita. Em seguida, a gente deve definir o nó de referência. Então, dos nós essenciais, qual é o nó que eu quero que seja o nó de referência? Aqui foi escolhido esse nó inferior. O símbolo para representar que é um nó de referência, que é o nó de referência, é esse triângulo, essa setinha aqui embaixo. Depois, nós devemos definir as tensões de nó. A tensão de nó é a tensão de elevação que existe entre o nó de referência e um outro nó essencial. Então, daqui desse nó de referência para esse nó essencial, nós temos uma tensão de nó, e entre esse nó de referência e esse outro nó aqui mais à direita, nós temos uma outra tensão de nó. Ou seja, entre o nó de referência e o nó 1, a gente tem essa tensão de elevação que foi chamada de V1. E entre o nó de referência e esse nó 2, existe outra tensão de nó que foi chamada de V2. E por último, a gente deve gerar as equações de tensão de nó. As equações de tensão de nó são obtidas expressando-se cada corrente que sai de um nó que não é o nó de referência como uma função das tensões de nó e, em seguida, somando-se essas correntes para cada nó e igualando essa soma a zero. Então, o que a gente vai fazer é somar as correntes que saem de um nó e igualar essa soma a zero. Mas a gente vai escrever essas correntes em função das tensões de nó. A gente vai começar a montar essas equações e quando a gente começar a montar, isso vai ficando mais claro. Quando fontes de tensão ligam dois nós, a diferença de tensão entre esses nós é igual à tensão da fonte. Vamos olhar para esse exemplo aqui embaixo. Essa fonte de 100 volts está ligando o nó de referência com o nó 1. Então, a diferença de tensão entre o nó de referência e o nó 1 é igual à tensão dessa fonte, que é igual a 100 volts. E entre o nó de referência e o nó 1 existe uma tensão de nó, que no caso é a tensão de nó V1. Então, do nó de referência para o nó 1, a gente tem V1 de elevação.
E esse V1 precisa ser igual à diferença de tensão entre esses nós, que é igual a 100 volts. Então, a gente tem que V1 é igual a 100. O valor da tensão, da elevação ou da queda de tensão sobre um elemento de circuito é igual à diferença de tensão entre os terminais desse elemento, certo? Então, se a gente olhar para esse resistor de 10 ohms, por exemplo, a tensão sobre ele é igual à diferença entre a tensão nesse nó 1 e a tensão sobre esse nó 2. A tensão sobre esse nó 1, se a gente tiver como referência esse nó de referência, é igual a V1. E a tensão sobre o nó 2, considerando a referência esse nó aqui de baixo, é igual a V2. E a queda ou a elevação, a tensão sobre esse resistor, vai ser igual à diferença de tensão entre V1 e V2. E é isso que a gente vai utilizar para montar as equações de tensão de nó. Então, vamos resolver aqui esse exemplo dessa figura. A gente já sabe que V1 é igual a 100 volts. Então, nós já sabemos que V1 é igual a 100 volts. A gente já sabe o valor de uma das nossas tensões de nó. Então, falta descobrir qual é o valor da outra tensão de nó, que é a tensão V2. Então, vamos montar uma equação para esse nó aqui de cima. A gente tem que somar o valor das tensões que estão saindo desse nó, lembram? A gente tem 3 ramos ligados a esse nó, nós vamos ter 3 correntes para somar, o valor de 3 correntes. Essa corrente aqui, vamos fazer primeiro essa corrente que está saindo do nó 2 e indo para o nó 1. Ela vai ser igual ao valor da tensão sobre esse resistor, dividido pelo valor dessa resistência. Como a gente quer a corrente que está saindo, a gente vai considerar, como a gente está definindo essa corrente saindo, vamos considerar esse terminal mais positivo e esse terminal aqui mais negativo. E aí, a gente vai fazer V2 menos V1 e dividir por 10, que é o valor da resistência. Vamos agora achar essa corrente descendo, saindo do nó 2 e indo em direção ao nó de referência. Então, a gente vai fazer V2 sobre 50. A gente também está considerando que o resistor de 50 é mais positivo em cima. E agora, por último, a gente quer saber quem é essa corrente que sai do nó 2 em direção a essa fonte de 5 amperes. A gente sabe que nesse ramo existe uma corrente de 5 amperes para cima. Só que a gente quer a corrente no sentido contrário. Então, a gente vai dizer que tem menos 5 amperes saindo desse nó. Então, a gente ficou com V2 menos V1. V1 é igual a 100, então V2 menos 100 dividido por 10, mais V2 dividido por 50, menos 5, igual a 0. Resolvendo para V2, a gente vai ter que V2 é igual a 125 volts. Pronto, encontramos quem é V1 e encontramos quem é V2 também. Quando a gente faz o método das tensões de nó, a gente precisa encontrar NE-1 equações para resolver o circuito. Vocês já devem ter reparado que NE-1 equações é o número de tensões de nó que a gente possui para o circuito. Vamos olhar para esse circuito da figura 4.13 aqui embaixo. Esse circuito possui 4 nós essenciais e 2 fontes de tensão. Então, a gente tem essa fonte independente de 50 volts e essa fonte dependente de 10 φ. Um dos nós é esse nó superior à esquerda, que a gente chamou de nó 1. O outro foi esse nó aqui, que a gente chamou de nó 2. O terceiro nó é esse nó superior mais da direita. E o quarto é esse nó inferior. Existem 2 fontes de tensão. Essas 2 fontes de tensão, elas estão ligando 2 nós, cada uma. Então, a fonte de tensão
de 50 volts está ligando os nós 1 e 4, e a fonte de tensão dependente está ligando os nós 2 e 3. Então, a gente já sabe qual é a tensão entre esses nós. Dessa forma, a gente pode dizer que o número de tensão de nó desconhecida é igual ao número de nós essenciais menos 1 menos 2, porque 2 é o número de fontes que estão ligando esses nós. Então, a gente tem 4 menos 1 menos 2, que é igual a 1. Se a gente escolher um nó 2 como a referência, então, se a gente escolher esse nó 2 aqui como a referência, uma das tensões de nó vai ser de 10 e φ. Então, a gente vai ter, se a gente escolher o nó 2 como referência, a gente vai ter daqui para cá uma elevação de 10 e φ, já que é o valor dessa fonte. E 3 ramos terminam nele. Então, a gente tem esse ramo do resistor de 5 ohms, o ramo da fonte e o ramo de 50 ohms. Se a gente escolher o nó 3 como a referência, então, se a gente escolher o nó 3 como nó de referência, uma das tensões de nó vai ser menos 10 e φ. Então, a gente vai ter do nó 3 para o nó 2 uma elevação de menos 10 e φ. Uma elevação de menos 10 e φ, porque a gente precisa observar qual é a polaridade da fonte. A fonte é mais negativa em 2 e mais positiva em 3. Então, ela está tendo uma elevação de 10 e φ de 2 para 3. Então, de 3 para 2, ela vai ter uma elevação de menos 10 e φ. E como a tensão de nó é a tensão de elevação do nó de referência em relação a outro nó, a tensão de nó, considerando o nó 3 como a referência, de 3 para 2 vai ser igual a menos 10 e φ. E 3 ramos terminam nesse nó. Então, nesse nó 3, a gente tem o ramo de 10 ohms, da fonte de 4 amperes e dessa fonte dependente. Caso o nó 4 seja escolhido como referência, uma das tensões de nó será 50 volts. Então, se a gente escolher como nó de referência esse nó 4, entre o nó 4 e o nó 1 existe a fonte de 50 volts. Então, a tensão de nó desse nó 4 para o nó 1, se o nó 4 for a referência, vai ser 50 volts. E 5 ramos terminam nesse nó 4. O da fonte de tensão independente, o da fonte de corrente, do resistor de 40 ohms, do resistor de 50 ohms e do resistor de 100 ohms. Então, esse nó é o melhor nó para a gente escolher como referência para resolver esse circuito, porque a gente já vai saber qual é o valor de uma das tensões de nó sem fazer nenhum cálculo, e a gente consegue montar uma equação de tensão de nó que envolve várias correntes, que envolve várias tensões de nó. Normalmente, é bom a gente fazer a escolha de nós de referência que tenham muitos nós terminando nele. Quanto mais nós terminando no nó de referência, melhor. Vamos continuar analisando aquele circuito do slide anterior e vamos considerar como nó de referência o nó 4, que é o nó inferior. Vamos começar montando a equação de tensão de nó para esse nó 2. A gente precisa somar quais são as correntes que saem desse nó. Então, a gente tem essa corrente aqui saindo do nó, a gente tem essa corrente aqui saindo do nó, e a gente tem essa outra corrente nesse ramo aqui saindo do nó também. Vamos começar por essa corrente aqui. Então, a gente vai fazer a tensão sobre o resistor de 5 ohms dividido por 5. Vamos fazer a tensão no nó 2 menos a tensão no nó 1, já que a gente quer a corrente fluindo do nó 2 para o nó 1. Então, a gente vai fazer V2, que é a tensão de elevação no nó 2, menos V1, que é a tensão de elevação da referência para o nó 1, dividido por 5. A corrente que está fluindo aqui do nó 2 em direção ao nó de referência vai ser igual à tensão sobre o resistor de 50 ohms, que é a tensão de elevação
do nó de referência para o nó 2 dividido por 50. Então, a gente vai ter V2 dividido por 50. E essa corrente que está saindo do nó 3 em direção ao nó 3, a gente não vai conseguir calcular em termos de tensão e resistência, porque aqui a gente tem uma fonte de tensão, a gente não sabe qual é a resistência nessa fonte. Então, o que a gente vai fazer é definir uma corrente I. E vamos definir essa corrente I fluindo do nó 2 para o nó 3. Então, a gente vai colocar aqui mais I e igualar isso a zero. Agora, vamos para o nó 3. Então, a gente vem aqui para o nó 3 agora. A gente vai ter uma corrente saindo do nó 3 e indo para o nó 2. A gente vai ter uma corrente saindo do nó 3 indo em direção à fonte de corrente e uma corrente saindo do nó 3 indo em direção ao nó de referência. Começando por essa corrente do nó 3 para o nó 2, então aqui do nó 3 para o nó 2, a gente não vai conseguir outra vez escrever quem é essa corrente em termos de tensão e resistência. E a gente tinha definido que a gente tem essa corrente I fluindo de 2 para 3. Então, a gente vai utilizar esse mesmo valor. E como ela está indo de 2 para 3 positivo, quando ela for de 3 para 2, ela vai ter um valor negativo. Então, a gente vai ter menos I. Em seguida, a gente tem essa corrente que sai do nó 3 e vai em direção à fonte de corrente. Como a gente sabe que a fonte de corrente tem 4 amperes nesse sentido, indo de baixo para cima, então, de 3 em direção à fonte, a gente vai ter menos 4. Então, a gente vai ter menos 4 amperes saindo do nó 3. E, por último, a gente vai adicionar essa corrente saindo do nó 3 e indo em direção ao nó de referência. A tensão sobre esse resistor vai ser igual a essa tensão de nó V3, então a gente vai ter V3 dividido por 100. Se a gente somar essa equação que a gente encontrou para o nó 2 e essa equação que a gente encontrou para o nó 3, a gente vai encontrar essa equação aqui de baixo. Na qual a gente vai conseguir ter eliminado I. Então, vocês viram que por a gente ter que utilizar a corrente I, que a gente não conhece o valor, a gente precisou montar uma equação para o nó 2, montar uma equação para o nó 3 e somar essas duas equações para conseguir eliminar esse valor de I que a gente não conhece. Então, a gente teve que montar duas equações para chegar nessa terceira equação. Existe uma forma mais fácil da gente fazer isso. Essa forma mais fácil utiliza o conceito de supernós. Um supernó existe quando entre dois nós o único elemento que existe é uma fonte de tensão. Então, entre esse nó 2 e esse nó 3, a única coisa que a gente tem é essa fonte de tensão dependente. A gente pode retirar essa fonte e dizer que o nó 2 e o nó 3 possuem um supernó. Então, a gente pode olhar aqui para baixo e isso aqui é um supernó. A lei das tensões de Kirchhoff é válida para supernós. Então, a gente pode dizer que o somatório das tensões que entram e das tensões que saem nesse supernó é igual a zero. E dessa forma, a gente vai montar essa equação aqui. Essa equação nos diz no primeiro termo quem é essa tensão saindo do nó 2 e indo em direção ao nó 1. Então, a gente vai fazer V2 menos V1 dividido por 5 ohms, que é a resistência desse resistor de 5 ohms. O segundo termo da equação é essa corrente saindo do nó 2 e indo em direção ao nó de referência. Então, a gente vai ter V2 dividido por 50. O terceiro termo, V3 sobre 100, é essa equação saindo do nó, é essa corrente saindo do nó 3 e indo em direção ao nó de referência. Então, a gente vai ter a tensão V3
dividido pela resistência de 100 ohms, V3 sobre 100. E o quarto termo, que é menos 4, é essa corrente de 4 amperes saindo do nó 3. Então, a gente sabe que tem 4 amperes entrando nesse nó 3, então tem menos 4 amperes saindo do nó 3. E essa equação é exatamente a mesma equação que a gente montou no slide anterior. Só que para montar essa equação no slide anterior, a gente precisou montar duas equações e depois de escrever essas duas equações, somar as duas. E aqui a gente montou a mesma equação em um único passo. Vamos continuar analisando o mesmo circuito e vamos manter como nó de referência o nó que a gente vem utilizando, que é o nó inferior, o nó 4. Vamos continuar com o nosso supernó, continuar fazendo a análise pelo supernó. Então, eu copiei do slide anterior para esse slide a equação que a gente retirou para o supernó. Agora, vamos olhar para o nó de referência. Do nó de referência para o nó 1, a gente precisa ter uma elevação de tensão, que é a tensão de nó para o nó 1. Então, a gente vai ter a elevação que a gente deu o nome aqui de V1. Entre o nó de referência e o nó 1, existe um ramo no qual o único elemento é uma fonte de tensão. Então, a tensão entre esse nó de referência e o nó 1 precisa ser igual à tensão dessa fonte, que é 50 volts. Então, essa tensão de elevação V1 precisa ser igual à tensão da fonte, 50 volts. Então, V1 igual a 50 volts. Vamos olhar para cá. A gente sabe que do nó de referência para o nó 2 existe também uma tensão de nó, que a gente vai chamar aqui de V2. Do nó de referência para o nó 3 também existe uma tensão de nó, que a gente vai chamar de V3. E entre o nó 2 e o nó 3 existe uma fonte de tensão, então a tensão entre esses nós é igual à tensão dessa fonte. Do nó de referência para o nó 3, a gente tem essa elevação de V3. E se a gente fizer esse outro caminho, saindo do nó de referência para o nó 2, a gente tem uma elevação de V2. E saindo do nó 2 para o nó 3, a gente tem outra elevação, que é essa elevação com o valor da fonte, que é 10 e 0. E 10 e 0 positivo, porque o sentido de elevação da fonte é de 2 para 3. A gente está vendo aqui a marcação dos terminais da fonte. Então, a gente vai ter que essa elevação V3 tem que ser igual à elevação de V2, mais essa elevação de 10 e φ. Então, a gente vai ter que V3 é igual a V2 mais 10 e φ. Nessa equação superior que a gente tirou do supernó, nessa equação 1 que a gente retirou do supernó, a gente tem de incógnita V1, V2 e V3. V1 a gente sabe que é igual a 50 volts, então a gente substitui aqui. Vamos substituir V3 por essa outra equação que a gente montou também, usando o nó 2, o nó 3 e a fonte. Então, a gente vai ficar com essa equação aqui de baixo, que tem como incógnita V2 e φ. Qual é a equação que a gente pode tirar, que a gente pode escrever para Φ? Φ é essa tensão, é essa corrente que controla a fonte. E qual é a parte do circuito que tem essa corrente? É esse resistor de 5 ohms. Então, a gente vai escrever a equação da corrente sobre esse resistor. Então, Φ vai ser igual a V2, que é o valor da tensão de nó do nó 2, menos V1, que é a tensão de nó do nó 1, e V1 a gente já viu que é igual a 50, dividido por 5. Então, a gente vai ter que Φ é igual a V2 menos 50 dividido por 5. Vamos substituir Φ aqui em cima. Substituindo Φ aqui em cima, a gente vai ficar com essa equação aqui de baixo. E agora é só a gente resolver essa equação para V2, que a gente vai encontrar V2 igual a 60 volts. Pronto, encontramos V2 igual a 60 volts. A gente já tinha lá atrás que V1 era igual a 50 volts. A gente só precisa substituir o valor de V2 em Φ para encontrar o valor de Φ. Substituindo, a gente encontra 2 amperes. V3, a gente precisa de V2 e Φ para escrever o valor de V3, para calcular o valor de V3. Já encontramos o valor de V2 e de Φ. Só substituir dentro dessa fórmula, a gente vai encontrar que V3 é igual a 80 volts.
e nós resolvemos esse circuito da figura 4.14 ou 4.15, é a mesma figura, a gente só tirou a fonte de tensão entre os terminais 2 e 3 para criar o supernó. Nesse vídeo é isso, eu disse que essa aula ia ser um pouquinho mais extensa. O conteúdo teórico da aula 3 termina aqui, mas a gente volta ainda com os vídeos de resolução de exercício para conseguir fixar e entender melhor essa matéria, que não é uma matéria difícil, mas eu sei que olhando pela primeira vez ela pode parecer um pouco confusa. Mas vamos fazer os exercícios em vídeo que vai ficar tudo muito mais fácil de entender. Então, a gente ainda tem os vídeos de resolução de exercício e depois disso a gente volta com os vídeos para a aula 4.